A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra revelada do trono de Deus para as nossas vidas. Que esta mensagem venha te impactar, venha trazer renovo, esperança, paz, alegria e que você seja edificado, todos nós sejamos edificados. Você pode conferir no celular aí, Juízes 3, versículo 12 ao 31, vou aqui explanar alguns. Juízes 3, 12 diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas. Sabe o que me chama a atenção já no princípio desse texto? É que Eglon, ele não se esforçou por si próprio para se levantar contra Israel. Pelo contrário, Deus o esforçou para que ele se levantasse contra Israel. Veja só, é difícil nós nos esforçarmos. Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. É difícil nós nos esforçarmos. Deus fala para nós nos esforçarmos. Este é um papel nosso, isto cabe a nós. É nós que temos que realmente fazer a nossa parte, nos esforçando, vencendo a nossa natureza humana a cada dia. Porém, aqui nesse texto nós vemos que Eglon não precisou se esforçar. Deus o esforçou para que ele se levantasse contra Israel. Sabe por quê? Porque Deus queria produzir arrependimento em Israel, que estava desviado, afastado do seu caminho. Porque Deus queria produzir um avivamento em Israel. Porque Deus queria despertar a Israel, que tinha se esquecido dele, da aliança que tinha com ele. E o que eu aprendo aqui juntamente com vocês? Existem guerras que acontecem nas nossas vidas que é o próprio Senhor que cria para nos fazer se arrepender. Existem tormentas que surgem em nossas vidas, que é o próprio Senhor quem cria, para fazer com que nós o busquemos. Existem vendavais, existem processos, existem vales, existem desertos que Deus cria contra as nossas vidas, para fazer com que nós venhamos clamar a Ele, buscar a tua presença, se arrepender, se sintonizar com Ele. É isso que eu aprendo com esse texto. Eu vejo aqui que Deus esforçou Eglon, o inimigo de Israel, porque Deus sabia que quando Eglon se levantasse contra Israel, e Israel se sentisse vulnerável, Israel ia se quebrantar, Israel ia derramar o teu coração no altar do Senhor, iria clamar a Ele, iria se arrepender, iria buscar fazer uma aliança com Ele. Por isso, Deus esforça Eglon. Deus estava tratando com o seu povo, para ver o teu povo de joelhos no chão, como diz em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era um processo pedagógico, lembra de Gênesis 16:2? Em que Agar diz: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Aliás, foi Sarai. Nós sabemos que Sarai está afirmando que era o Senhor que estava impedindo ela de gerar. Não era o demônio, não era, vamos dizer,
para conjecturar que a oração contrária, o olho gordo, a inveja, a amargura e a insatisfação das pessoas, era o Senhor que estava contra ela, era o Senhor que fechou a madre dela, é o Senhor que fechou as portas, é o Senhor que impediu ela de gerar, porque havia um projeto maior para a vida dela e ela tinha que passar o processo ainda. Nós precisamos de discernimento espiritual para entender quando é Deus e quando é o diabo. Quem sabe, Deus tem esforçado Eglon contra a sua vida, ou pelo menos em alguma área da sua vida. Juízes 3,13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e aos amalequitas e foi e feriu a Israel. Entenda uma coisa, Deus prefere te ferir do que te perder. Lembra de Jacó? Jacó lutou com um anjo. Muitos teólogos dizem que era uma teofania, uma manifestação visível de Deus, então era o próprio Senhor. E ele lutou com o Senhor, vamos dizer assim, até que o Senhor feriu a sua coxa. Porque Deus preferia ferir Jacó do que perder ele. O que nós aprendemos aqui às vezes? A forma como nós estamos vivendo aqui nessa terra faz com que Deus permita que algumas situações difíceis venham sobre nossas vidas e nos firam, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Deus permite algumas situações desconfortáveis acontecerem sobre nossas vidas e permite que elas venham nos ferir, nos machucar, nos moer. Porque só desta forma nós não vamos perder a nossa salvação. Então, eu repito, Deus prefere nos ferir do que nos perder. O que mais que nós aprendemos aqui? Juízes 3,14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Agora aqui eu fico, meditando. Eu fiquei meditando muito nesse texto aqui. Eu li, reli, fui pedindo revelações para Deus. E eu fiquei imaginando o seguinte: 18 anos de sofrimento, 18 anos de angústia, 18 anos ali pagando o preço, 18 anos vivendo no vale da sombra da morte, o mesmo número de anos da mulher que tinha um espírito de encurvatura lá de Lucas 13:10. E o que eu aprendo aqui? Muitas das vezes as pessoas se acostumam com o sofrimento e se acomodam com a dor. Agora eu fico imaginando por que sofrer 18 anos e só depois de 18 anos clamar? Por que não clamar nos primeiros dias, ou nas primeiras semanas, ou nos primeiros meses que sejam, em que Eglon se levantou e começou a oprimir a Israel? Por que eles perpetuaram tanto sofrimento? Por que eles preferiram ficar angustiados por 18 anos? Por que eles preferiram ficarem sendo massacrados por 18 anos? Por que eles preferiram ficarem sendo esmagados, humilhados, decepcionados por 18 anos? Por que não clamar antes? Por que não ter liberdade antes? Por que não sorrir antes? Por que não ter a vitória antes? Por que não atender o teu chamado antes? Vamos conjecturar aqui. Por que não começar a pregar antes? Por que não realmente começar a fazer a obra do Senhor antes? Por que esperar 18 anos de sofrimento? Por que ficar 18 anos angustiado, padecendo, sem direção, sendo oprimido, triste, abatido, contando derrota? Na unha do diabo. Porque Eglon aqui é um tipo de diabo. Deus esforçou Eglon para oprimir Israel, mas ele queria que Israel rapidamente se arrependesse, clamasse ele, e ele viria com socorro e o livraria. E Israel faria aliança com ele e voltaria a o servir.
Mas por que não falar com Deus antes? Por que não querer Jesus antes? Jesus não é uma das opções, ele é a única opção. Por que bater em várias portas? Muito tempo. Por que ficar correndo atrás de quem não resolve o teu problema tanto tempo? Por que 18 anos de sofrimento se eles podiam clamar? Logo nos primeiros dias. Mas eles preferiram ficar 18 anos nas mãos de Eglon, que simboliza um diabo. Eles preferiram sofrer 18 anos. Eles poderiam ter clamado antes. Eles poderiam ter se rendido antes. Eles poderiam ter jogado a toalha antes. E dito, Senhor, queremos fazer um concerto, queremos te adorar. Mas eles preferiram 18 anos sofrerem. Por que não falar com Deus antes? Por que não abrir o teu coração para Deus antes? Por que não se render para o Espírito Santo antes? Vai ficar a vida inteira aí sofrendo, sem jogar toalha? É isso que eu aprendo aqui com esse versículo. Juízes 3, 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus apertou o calo de Israel, vamos dizer assim, não é mesmo? Apertou o calo de Israel. Foi preciso 18 anos, mas aí chegou um momento que eles não aguentaram mais a dor no calo. Aí eles o quê? Clamaram ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Deus sabe o que fazer para você falar com Ele. Porque clamor é oração. Oração é falar com Deus, é diálogo, é conversa. Deus, Ele sabe o que fazer conosco para nós falarmos com Ele. Quem sabe essa tormenta, ou essas tempestades, ou esses desertos, ou esses vales, ou esses acontecimentos catastróficos que têm vindo contra a sua vida e contra o seu ministério há muito tempo, tem ocorrido para você falar com Deus. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim. Quer resposta de Deus? Precisa clamar. Quer ser liberto do cativeiro? Precisa clamar. Quer avivamento? Precisa clamar. Quer resposta? Quer direção? Quer apoio? Quer restituição? Quer promessa? Precisa clamar. Deus apertou o calo de Israel até que eles clamaram, ou seja, conversaram com ele. Deus diz, quem sabe, há quanto tempo eu não conversava com vocês? Há quanto tempo eu não falava com vocês? Deus quer conversar com você, sabia? Juízes 3,15 ainda, e o Senhor levantou um libertador, Eude, filho de Gera. A sua vida é uma resposta de oração para quem clama. Entenda isso. A sua vida é uma resposta de oração para quem clama. Seja uma resposta de oração para quem está gemendo. Seja uma resposta de oração para quem está sofrendo. Seja uma resposta de oração para quem está iniciando o seu ministério. Deus quer te levantar como um libertador no meio do teu povo. E sabe o que eu aprendo aqui nesse texto também? Depois do clamor, ouve-se a voz do Senhor. Só que as pessoas querem ouvir a voz do Senhor sem clamar. As pessoas querem um libertador sem clamar. Mas a Bíblia relata que o Senhor levantou um libertador, Eude, depois que os filhos de Israel clamaram, ou seja, conversaram com ele, tiveram um diálogo, um contato, uma comunhão. Deus quer te levantar libertador aí no meio do teu povo. Deus quer que você seja aí uma voz ativa, uma voz profética no meio do seu povo. O que mais que nós aprendemos? Eude, filho de Gera, homem canhoto. Deus levantou um libertador. O nome dele é Eude, filho de Gera, homem canhoto. O canhoto no Antigo Testamento, ele era desprezado.
havia preconceito contra ele, ele vivia à margem da sociedade, ele era rejeitado, deixado de lado, porque ser canhoto era como ter uma deficiência física. Ainda que muitos canhotos eram habilidosos, eram realmente eficazes, mas mesmo assim havia esse preconceito. Porém, Deus levantou Eude, canhoto. O que nós aprendemos aqui? Não despreze quem Deus levanta. Lembra de 1 Coríntios 1, 26 em diante? E vede, irmãos, qual seja a vossa vocação, que não são muitos os sábios, nem muitos poderosos, nem muitos sábios que Deus tem chamado. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as coisas vis, e as desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são. Deus levantou você como um libertador no meio do teu povo e da tua parentela. Quem sabe você é um Eude aí no teu lar, na tua parentela, na tua igreja, no teu ministério. Você tem muitas deficiências espirituais. E muitas pessoas têm se levantado e falado contra você. Têm falado contra o seu ministério, contra o teu chamado, mas não ouça as vozes daqueles que estão se levantando contra a sua vida, contra o seu ministério e apontando as suas deficiências espirituais. Eude era canhoto, era sim desprezado pela sociedade, vivia à margem da sociedade, era humilhado, havia preconceito contra a vida dele, mas havia também a marca da promessa, ele era um escolhido, Deus levantou ele. Não despreze quem Deus levantou no meio do teu povo, da tua parentela, para te ajudar. E outra coisa que eu aprendo, a solução vai vir de onde você menos imagina. Deus não vai levantar o intelectual que você está imaginando, o culto, o sábio, o erudito, o artista, o famoso, que você sim consegue enxergar que ele sim será a válvula de escape para a sua vida. Esse que Deus vai levantar. Não, Deus vai levantar Eude, o canhoto. Não despreze quem Deus tem levantado para te ajudar, para estender a mão. Eu não sei qual foi a reação do povo de Israel, mas ele era canhoto. O que mais que nós aprendemos aqui? Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo dos seus vestidos, a sua coxa direita. Então preste atenção. Eude fez uma espada de 2 gumes, era uma espada pequena. Já viu nos filmes de guerra? Ele tem a espada pequena, média e aquela grande, era pequena. Era tipo uma adaga. E ele colocou ela a sua coxa direita, por debaixo da roupa, ela era pequena, ninguém via. A espada dos soldados ficava na coxa esquerda e eles manuseavam com a direita. A espada de Eude era pequena, ele colocava debaixo da roupa, não aparecia, e manuseava com a esquerda, pegando ela na direita. Isso foi uma estratégia para Eude, porque quando ele chega no palácio para se encontrar com Eglon, os guardas revistam ele e vão aqui na perna esquerda. Não tem espada, não tem nada. Esse homem, ele está desprovido de qualquer arma. Deixa ele entrar. Só que a pequena espada, a adaga de 2 gumes, estava aqui do lado direito, por debaixo da roupa. Isso foi uma estratégia para ele. E o que nós aprendemos aqui? É que Eude guarda a sua adaga do lado direito da coxa, e direito na Bíblia é profético. O lado direito na Bíblia significa autoridade, governo. Lembra de Gênesis capítulo 48, versículo 14, em que Jacó abençoou os filhos de José colocando a mão direita na cabeça? Lembra que Jesus disse para Pedro: lançai as vossas redes à direita e achareis? Lembra que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu à direita o Senhor? Então aqui eu entendo o seguinte: se a adaga de Eude estava à sua direita, e direita simboliza governo, autoridade, então nós entendemos que Deus estava no governo
daquela situação em que ele estava vivendo e lhe deu a vitória. Ei, Deus está no governo dessa situação difícil a qual você está te dando estratégia para você vencer, como ele deu estratégia para Eude. Juízes 3:19. Eude diz ter uma palavra secreta para o rei. Aqui a estratégia foi se formulando. Ele estava lá dentro do palácio já lá, é óbvio, tem alguns guardas, e aí chega um momento que ele diz ao rei Eglon, olha, tem uma palavra secreta para o senhor. Ele despertou a curiosidade de Eglon. Palavra secreta? A palavra que eu tenho para entregar para o senhor vai revolucionar o teu reino, a tua visão vai ampliar, o teu reino vai expandir. É algo fenomenal. O rei ficou curioso. Eglon falou para ele, vamos na sala secreta ali. Foi com ele. Chegando lá, Eglon achou que ele não tinha armamento nenhum. Ele pega a tua mão esquerda e vai lá na coxa direita, tira a sua adaga e crava em Eglon, elimina ele e dá vitória para o povo de Deus. Você entendeu aqui o mistério? Eu vou explicar para você. Muitas das vezes, aqui na terra, Deus vai nos dar estratégia para nós vencermos quem é mais poderoso do que nós e mais numeroso do que nós. Como que Eude ia vencer Eglon, um rei poderoso, com um exército numeroso? Não tinha como, mas Deus lhe deu uma estratégia. Deus tem dado estratégia para você vencer quem é mais poderoso que você e quem é mais numeroso do que você. Porque existem gigantes aqui na terra que se levantam contra nossas vidas, que se Deus não nos der estratégias, nós vamos perecer. O que mais nós aprendemos? Já vamos terminar. Eude crava a espada no ventre de Eglon e saiu-lhe o excremento. Bom, aqui uma coisa um pouquinho, desculpa falar, nojenta de falar, mas o texto está relatando que Eglon defecou de dor. Mas tem revelação para a nossa vida aqui. Olha só. Se a espada não entrar, a sujeira não sai. Em Efésios 6 está relatado, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra tem que penetrar em nós, lá no profundo. Porque tem pessoas que ouvem a palavra, ela entra no ouvido e cai lá no coração, aí limpa. Mas tem umas que escutam a palavra, entra no ouvido e sai pelo outro. A palavra, ela tem que ser ouvida, ela tem que descer no coração e te limpar. Por isso que diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para terminar, Juízes 3:23, e cerrou-lhe sobre ele as portas do cenário e as fechou. Eude, quando acaba de matar Eglon, ele fecha as portas. Porque se ele deixasse as portas abertas, os soldados iriam ver e iriam matar também. Então ele fechou as portas, porque as portas se abriram para você, não para o inimigo. Feche as portas se abriram para você, não é para o inimigo. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 16:7, porque uma grande porta se me abriu e há muitos adversários. A porta que Deus abriu foi para você, não foi para o inimigo, então fecha a porta. Salmo 141:3, põe uma guarda à minha boca, a porta dos meus lábios. Fecha as brechas para o inimigo, não dê legalidade para o inimigo. Foi isso que Eude fez. Ele terminou o que tinha para fazer e ele fechou as portas. A porta foi aberta para você. Então fecha a porta para o inimigo. Essa porta que Deus abriu para te dar vitória, para te dar uma estratégia, foi para você. Eude fechou a porta e foi embora com a vitória. Porque você já deve ter assistido um filme de gangue. Tá lá o cabeça e a gangue enorme. Aí a outra gangue pode ser até menor. Mas se o chefe da outra gangue vai lá e consegue matar o chefe da gangue maior, os seus adeptos ficam apavorados e fogem, porque eles se espelham muito no líder. Eude teve estratégia. Ele foi lá e matou, vamos dizer assim, o chefe da gangue. Com essa palavra eu termino dizendo: Deus tem estratégia
para você vencer o seu inimigo. Deus está te dando estratégia para você vencer o seu inimigo. Que essa mensagem fique no coração de todos.